Olá, esse é o Rio Mais Agro em Foco e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o presidente da Fundação São Francisco de Assis, Marcelo Gonçalves, que é um dos responsáveis pela organização do Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável. Nós estamos aqui no Campo Olímpico de Golfe, onde foi realizada a primeira edição, no final de julho, início de agosto de 2024, e quero começar, Marcelo, aproveitando para agradecer a sua participação e para bater mais esse papo super gostoso sobre o Rio Mais Agro. Muito obrigado. É um prazer enorme falar de Rio Mais Agro, porque foi um evento que nós idealizamos, realizamos e hoje ele está para o mundo. Ele não é mais só Brasil, é o mundo inteiro. Você falou uma coisa interessante, não é só Brasil, é o mundo inteiro. Vamos começar falando de primeira edição do Rio Mais Agro. Nós estamos aqui no Campo Olímpico de Golfe. Superou todas as expectativas, não foi? Superou todas as expectativas, principalmente pela quantidade de pessoas que trabalharam no evento. Tivemos em torno de 4.000 colaboradores trabalhando, entre montadores, aí câmeras, expositores, trabalhadores que montavam, desmontavam, criavam, tudo isso nós demos emprego para esse pessoal durante o evento. E movimentamos a economia do estado do Rio de Janeiro, que para o governador, para o país, isso é muito importante. E ainda botamos a marca Rio de Janeiro e Rio Mais Agro para o mundo. Uma coisa interessante, você falou de número de pessoas trabalhando no evento, mas em termos de visitantes também, foram mais de 18.000 pessoas passando aqui, circulando pelo Campo Olímpico de Golfe, durante a programação diurna, digamos assim, também nos shows. E a repercussão na internet e nas mídias, né, na imprensa, foi superior a 20 milhões de reais de exposição. Foram mais 20 horas de televisão e um portfólio de palestras envolveu os principais nomes do agro no Brasil e no mundo. Quais foram os principais desafios para fazer isso acontecer, Marcelo? Começamos primeiro na idealização do evento, né? Que o nosso presidente, Carlos Favoreto, ele como agrônomo, ele começou a enxergar que o mundo estava mudando. E essa mudança passou a ser uma convergência entre o agro e o meio ambiente. E aí, após discussões entre ele e alguns cientistas, eles montaram um caminho, uma direção para a gente falar de agroambiental. Nesse momento que veio essa palavra agroambiental, nós criamos um roteiro para isso. Isso foi difícil de desenvolver, porque tivemos alguns cientistas, a Embrapa foi muito importante nesse processo, que trouxe muita coisa científica, educação, muita informação para a gente trabalhar. E a partir daí, como montar um evento desse? O primeiro, né? O primeiro evento é muito complicado, porque ele não era conhecido, as pessoas tinham receio de patrocinar, porque não sabiam o que ia acontecer, as pessoas viriam. Aí, agora, depois que aconteceu, você fala assim, 20.000 pessoas, eu falo 18, 20.000 pessoas frequentando aqui durante o evento. Os shows, representantes da música popular brasileira, várias pessoas importantes no circuito mundial do agro, cientistas, técnicos, palestrantes, tudo isso trouxe um glamour para o evento. A gente não imaginava que ia. E sendo desta forma, hoje a gente para pensar e fala assim, conseguimos construir isso. Foi duras penas, não foi nada fácil. Nós vivemos aí 6, 7 meses de muito trabalho árduo, de foco, atenção, mudança, não está indo certo aqui, vamos por aqui, até entregar o evento. Faltando um mês para o evento, as pessoas... Isso é normal, um evento, né? As pessoas falam, você vai dar tempo, mas já estava tudo num cronograma árduo, doloroso, mas que funcionou. Primeira edição entregue com sucesso. Você e toda a diretoria, todas as lideranças do Rio Mais Agro se reuniram e pensaram na segunda edição.
E aí a gente vê que sai daqui do Campo Olímpico de Golfe e vai para um palco maior, o Rio Centro. O que motivou essa mudança? O que aconteceu que logo após, na semana após o término da primeira edição, recebemos algumas ligações de patrocinadores, de pessoas que frequentaram a feira, pedindo para participar. E os que tinham participado, pediram para aumentar a participação. Começamos a segunda semana, terceira, agora vamos começar a estudar isso. Começamos a estudar. E a partir daí, nosso evento inicial aqui, o primeiro, foram 10 mil metros quadrados, contando com a tenda e os outros espaços aqui do Golfe. É um lugar maravilhoso, que tem a natureza, tem a parte de recuperação de solo, tudo isso que envolve aqui. Tivemos que conversar bastante, porque precisamos ver que a feira cresceu e tinha que ter espaço. E a gente não ia conseguir fazer mais aqui uma feira 3 a 4 vezes maior do que foi feito. E só tinha um espaço no Rio de Janeiro, que era o Rio Centro. Fomos para o Rio Centro, conversamos, achamos um espaço ideal lá. Hoje nós temos um espaço ideal que a gente não pode contar tudo, né? Claro. Porque tem que ter algumas surpresas e coisas estratégicas, mas vamos surpreender com o tamanho que a feira ficará. Em termos técnicos científicos, tem uma incrementada, né? A gente já pode falar sobre isso. Está mais pujante que ano passado, difícil de superar no ano passado. Em termos técnicos, assim, técnico-científicos, o que aconteceu? A nossa parceira Embrapa, ela entendeu que naquele momento a feira foi muito importante para eles também. E aí agora outros parceiros técnicos estão chegando para a gente, grandes, no Brasil e fora do Brasil. E esses parceiros, eles trouxeram novas tecnologias, trouxeram novos desafios, novas conversas. Agora, Fundação São Francisco de Assis, né, foi a organizadora, foi a entidade que tornou possível a realização do Rio Mais Agro, né, e tem um corpo técnico-científico muito forte. E agora vem a missão de fazer um evento maior, um fórum ainda maior do que o primeiro, mas a fundação ela atua em outras áreas, no agro mesmo, além do Rio Mais Agro. A fundação é uma fundação de universidade. E após o advento do primeiro Rio Mais Agro, nós tivemos muitas informações que debatemos e construímos algumas coisas em comum. E a Fundação São Francisco de Assis, a partir do desenvolvimento técnico que aconteceu no Rio Mais Agro, dos nossos técnicos e cientistas participando da feira, fizemos a EVTEA, da fábrica de fertilizantes na Macaé. O estudo de viabilidade técnica ambiental. Certo. Que a gente reduz esse nome falando EVTEA. E esse EVTEA foi concluído, foi entregue à Prefeitura de Macaé e está sendo desenvolvido já esse trabalho junto ao governo federal e com uma expectativa muito grande de ser construída e desenvolvida essa fábrica. E essa fábrica, junto com uma outra fábrica no Brasil, na região de Minas Gerais, vai produzir em torno de 14% de fertilizantes que o Brasil precisa para a agricultura. Isso é um ganho para o Brasil, para a agricultura, para o mundo, porque não só economicamente, tá? Mas como referência no fertilizante. Isso é um mercado gigantesco ainda para crescer. Marcelo, quero agradecer muito a sua participação. Eu quero convidar cada um de vocês para estar presente no Rio Mais Agro, na segunda edição do Rio Mais Agro, que acontece de 1º a 3 de outubro, no Rio Centro, aqui na cidade maravilhosa. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.